Era uma noite tranquila de inverno em 1996, quando a pacífica zona rural da Inglaterra foi surpreendida por um crime misterioso e intrigante que deixaria o mundo todo atordoado. No caso de hoje, iremos explorar as reviravoltas e tentar entender melhor o complexo caso de Lee Harvey e Tracy Andrews. Lee Harvey era um motorista de ônibus de 25 anos e era descrito como alguém que se esforçava para ser um bom pai e ser uma boa pessoa para seus amigos e familiares. Ele tinha uma filha de nome Danielle, a quem ele sempre tentava ser presente na criação. Ele era separado da mãe da menina, mas o ex-casal mantinha uma relação amigável onde os dois trabalhavam juntos para dar uma boa educação para Danielle. As pessoas próximas ali valorizavam o jovem por sua natureza brincalhona, que sempre trazia alegria para todos ao redor, mas o que ninguém poderia imaginar é que a vida do jovem mudaria completamente depois dele conhecer sua nova namorada, Tracy Andrews. Olá pessoas, bem-vindo a mais um vídeo do canal Arquivologia, e no vídeo de hoje vamos falar do caso do casal conturbado Lee Harvey e Tracy Andrews. Mas antes disso, quero pedir para vocês não se esquecerem de deixar os seus likes e também para vocês se inscreverem no canal. Aqui no canal temos vídeos semanalmente de casos criminais, então se você gosta desse tipo de conteúdo, você não pode deixar de se tornar um inscrito. Por hoje o recado é esse, então vamos para nosso vídeo. Tracy Andrews era uma mãe solo de uma menina chamada Carla e aspirante a modelo de 27 anos. Quando conheceu Lee em 1994 em uma boate, os dois rapidamente se conectaram e começaram um relacionamento apaixonado. Mas logo no início do relacionamento, Tracy foi mostrando sua personalidade problemática. A mulher teve uma infância conturbada e os problemas emocionais iniciaram quando o pai a abandonou com apenas 6 anos de idade. E foi o abandono que fez Tracy lutar com sentimentos de insegurança e paranoia que resultaram em um histórico de relacionamentos conturbados, onde Tracy se mostrava extremamente ciumenta e possessiva. E, inclusive, no relacionamento onde engravidou, os seus comportamentos abusivos foram decisivos para que a relação acabasse quando a filha do casal ainda era um bebê. Mas no relacionamento de Lee e Tracy, a mulher não era a única a apresentar comportamentos abusivos. Lee também começou a se mostrar extremamente ciumento com as interações da mulher com outras pessoas. Com os ciúmes e inseguranças de ambos os lados, logo as brigas e discussões foi ficando cada vez mais comum. Mas apesar das brigas e de o relacionamento ser claramente problemático, o casal, com apenas 3 meses de namoro, tomaram a decisão de morar juntos no apartamento de Tracy. Com o decorrer do tempo, o relacionamento de Lee e Tracy tornou-se cada vez mais tóxico e codependente. Eles discutiam com frequência e os vizinhos do apartamento deles costumavam ouvir os dois gritando por horas, sendo necessária a polícia ser chamada para que as brigas do casal se encerrassem. Nessas brigas, geralmente Lee ia embora do apartamento de Tracy, mas depois de algum tempo ele sempre voltava pensando que as coisas seriam diferentes. Algo que fez o casal realmente acreditar que as coisas seriam diferentes foi a gravidez inesperada de Tracy. O casal ficou feliz com a notícia, mas logo outra notícia pôs fim a essa felicidade. Em pouco tempo de gestação, Tracy afirmou ter sofrido um aborto espontâneo. Apesar da perda do bebê ter deixado o casal extremamente arrasado e acentuado as brigas que ocorriam, Lee estava realmente decidida a fazer o relacionamento dar certo, e então ele tomou a decisão de pedir Tracy em casamento. Os pais de Lee, que já tinham alertado o jovem que esse namoro não era bom para nenhum dos dois, não ficaram felizes com isso, mas sentiram que deveriam respeitar os desejos do filho. Tracy ficou extremamente feliz com o pedido e imediatamente disse sim, mas como todos já esperavam, não demoraria muito para que outro atrito entre o casal acontecesse.
Em um final de semana, Lee e Tracy foram a uma danceteria. No estabelecimento, Tracy, que estava com roupas provocativas, teria flertado abertamente com outros homens, o que teria deixado Lee furioso e gerado uma outra gritaria no apartamento deles. E no meio da discussão, Tracy teria dito para Lee que na verdade não sofreu um aborto espontâneo, mas sim que ela por vontade própria pagou para tirar o bebê. Ao receber essa informação, Lee teria ficado furioso e mais uma vez a polícia teve que ser chamada para acalmar a situação. Mas Lee, que estava incontrolado, mais uma vez voltou para a casa da mãe. Passadas semanas desde o término, parecia que dessa vez Lee estava determinado a pôr um ponto final definitivo em sua relação com Tracy. A mulher tentou entrar em contato com ele algumas vezes e ele simplesmente parecia inflexível com a situação, mas após tanta insistência, o jovem aceitou ir com ela até um bar para os dois conversarem direito sobre a situação deles. No bar, Lee parecia não estar com muita vontade de falar, então ele apenas sentou com Tracy e ficou ouvindo o que ela tinha para dizer. Tracy, como das outras vezes, tentou usar seus truques para reatar a relação, mas parecia que dessa vez Lee já tinha tomado sua decisão. Ele então ouviu Tracy terminar de falar e, contrariando a vontade dela, disse que estava na hora deles ir embora. Ofereceu uma carona, mas disse que dessa vez não ficaria na casa dela, apenas deixaria ela lá e depois definitivamente seguiria sua vida. Um dia depois da conversa no bar, Maury Harvey, mãe de Lee, ouviu um carro parar em frente à sua residência. Ela imaginou que fosse apenas Lee voltando para casa depois de mais uma briga com a namorada, mas quando olhou para fora, ela não viu o filho, mas sim dois policiais caminhando até a sua porta. Em conversa com a mãe do jovem, os policiais informaram que na noite anterior, Lee havia entrado em uma discussão de trânsito onde foi atacado por dois homens e acabou sofrendo 40 perfurações de faca. Tracy, que estava junto com ele, acabou ficando ferida no meio da briga, mas milagrosamente conseguiu sobreviver. O morador da rua onde tudo aconteceu informou que não presenciou a confusão e que chegou no momento em que Lee já estava no chão, coberto de sangue, e Tracy gritando por socorro. O homem então foi até Tracy, que informou o que supostamente teria acontecido e ajudou ela a chamar o resgate. Mas infelizmente já era tarde demais e quando o resgate chegou, o jovem de 25 anos já estava sem vida. Em seu depoimento, Tracy disse que depois que ela e Lee deixaram o bar, Lee notou um carro buzinando e acelerando logo atrás deles. Lee então acabou se desentendendo com o motorista que perseguiu eles até que os dois decidiram parar os carros. Lee e o outro motorista desceram e uma briga entre eles teria iniciado, mas Lee teria sido surpreendido quando outro homem descrito como mais velho saiu do carro e também entrou na briga. Segundo Tracy, ela também teria descido e tentado intervir, mas foi socada e empurrada ao chão por um dos homens, e quando conseguiu se levantar, Lee já estava ferido no chão. Ela então foi até Lee para tentar socorrer ele, e nesse momento os agressores teriam fugido do local. Inicialmente, a mídia e os investigadores, acreditando no relato, iniciaram as buscas pelos dois homens descritos no depoimento de Tracy. A mãe de Lee também não estava totalmente confiante no depoimento da mulher, mas acabou acreditando na história quando os policiais disseram que a namorada do filho também teria sido atacada no dia do ocorrido. Tracy então participou de um apelo à imprensa para ajudar nas buscas dos dois homens envolvidos no ataque e contou sua versão da história para o jornal, mas com isso Tracy acabou dando um passo em falso. Na coletiva de imprensa, algo começou a chamar a atenção dos investigadores. Na sua história contada para o jornal, Tracy diz que saiu do bar com Lee às 10 da noite, mas em seu depoimento para a polícia, ela falou que não sabia a hora exata que saiu do local. Com essas e outras incongruências, Tracy começou a se tornar suspeita não só para os investigadores, como também para algumas pessoas da imprensa que achavam que a mulher poderia estar por trás do que aconteceu. Nesse momento, outras testemunhas do ocorrido
ocorrido com Lee começaram a aparecer. Em um dos depoimentos, uma pessoa alega que viu o carro de Lee parado na rua naquele dia, mas que em nenhum momento viu outro carro atrás. Em outro relato, um homem e uma mulher disseram ter visto Tracy e Lee naquela noite. O casal alegou que estava sentados no carro quando viram o carro deles passando. Eles falaram que Lee e Tracy discutiam ferozmente e que Lee dirigia de uma forma perigosa, mas quando foram questionados sobre o outro veículo descrito no depoimento de Tracy, o casal desconhecido afirmou que não viu nenhum outro carro perseguindo eles. Com o surgimento dessas versões e acusações que colocavam em dúvida a inocência de Tracy, ela acabou tomando vários remédios de uma vez só e acabou indo parar no hospital. Nesse momento da investigação, cada vez mais a versão de Tracy parava de fazer sentido. Investigando a possibilidade de um incidente no trânsito, os investigadores verificaram a estrada onde o carro de Lee supostamente foi perseguido, mas não conseguiram achar nenhuma marca de pneu ou nenhuma outra evidência. Fora isso, a localização onde o carro de Lee foi encontrado também não batia com a versão de Tracy e nenhuma pessoa que morava no local testemunhou a presença de outro carro com as características que a mulher descreveu. Mas o depoimento que realmente direcionou os investigadores a uma conclusão foi de uma moradora do local que disse ter escutado vozes no dia do ocorrido, mas que escutou apenas duas vozes na discussão, a voz de um homem e a voz de uma mulher. Exames posteriores também apontaram inconsistência na versão de Tracy. Um exame de delito mostrou inúmeros fios de cabelo de Tracy na mão de Lee, o que apontaria para uma suposta luta corporal entre os dois. Outro exame que analisou os padrões dos respingos de sangue nas roupas da mulher também contrariava a versão dela. A versão oficial dos investigadores conta que naquele dia Lee estava levando sua ex para casa quando uma discussão entre os dois foi iniciada. Não está claro o que foi dito na discussão, mas é apontado que em certo momento Tracy exigiu que Lee parasse o carro e a deixasse sair. Lee então parou o carro, mas quando ela saiu, ele foi atrás dela e disse que não poderia a abandonar no meio do nada. Mas a mulher, que estava descontrolada, simplesmente ignorou as tentativas do homem de fazê-la voltar para o veículo. Até que chegou a hora que ele desistiu de falar com Tracy, virou as costas e foi caminhando de volta em direção a seu veículo. Nesse momento, a mulher correu na direção dele e perfurou as costas e o pescoço dele por cerca de 42 vezes com um canivete suíço. Quando Lee caiu no chão, Tracy entrou em pânico e escondeu a faca em sua bota e o segurou até ele perder a consciência. Depois de 7 minutos, quando ele parou de respirar, finalmente a mulher se sentiu segura para pedir socorro. 2 moradores ouviram seus gritos e foram auxiliá-la, e quando perceberam a situação, imediatamente ligaram para a emergência. Quando os socorristas chegaram, Lee já estava sem vida e Tracy, que tinha um olho roxo e hematomas no rosto, foi levada direto para o hospital. Enquanto estava internada, uma enfermeira disse que Tracy ia ao banheiro a cada 20 minutos. Mais tarde, os investigadores acreditaram que foi nesse momento que ela conseguiu se livrar da arma do crime. Outra coisa que os policiais também estranharam é que quando eles a interrogaram, ela estava calma e concentrada demais para alguém que tinha acabado de perder o namorado. Eles então ouviram a versão dela, mas como naquele momento não havia motivos para duvidar, nada poderia ser feito. Com as inúmeras provas que apontavam para Tracy Andrews como autora do crime, no dia 7 de dezembro de 1996, ela foi presa provisoriamente, mas pouco tempo depois, a mulher acabou conseguindo sair depois de pagar fiança. Ela então aguardou meses em liberdade e em 16 de julho de 1997 foi levada a julgamento. No tribunal, Tracy manteve sua versão de inocência e alegou que apesar do relacionamento dela com Lee ter sido conturbado, ela nunca faria isso com ele. Mas as evidências que desmentiam sua versão foi apresentada e a decisão do júri foi de acordo com a acusação. Tracy foi considerada culpada e condenada à prisão perpétua, tendo que cumprir no mínimo 14 anos da sentença para ser considerada apta a recorrer à liberdade condicional. Após 2 anos na prisão, Tracy finalmente escreveu uma carta a um advogado admitindo o crime, mas disse que agiu por legítima defesa.
Ela alegou que durante uma briga, Lee a agarrou e tentou sufocá-la, então ela pegou seu canivete e o esfaqueou. No entanto, a alegação de legítima defesa foi contestada, já que a maioria dos ferimentos foram encontrados nas costas do homem, o que dava indício de que ele estava tentando recuar e escapar do ataque. Após cumprir 14 anos de sua pena, Tracy conseguiu um recurso na justiça e foi libertada da prisão. Para esconder sua identidade, ela fez uma cirurgia plástica para remodelar sua mandíbula, pintou o cabelo de preto, se mudou para um local desconhecido e mudou seu nome de nascimento. O que se sabe da vida dela hoje é que ela se reaproximou de sua filha Carla e se tornou avó, e que em 2017 ela se casou novamente com segurança de balada. Em alguns lugares o caso dela ainda traz muita repercussão e continua gerando uma discussão entre as pessoas que acham que ela deveria continuar presa pelo resto da sua vida e outras pessoas que acreditam que ela cumpriu sua pena e tem que seguir em frente. Muito obrigado a vocês que assistiram até o final. Não se esqueça de deixarem os seus likes e se inscreverem no canal. Tchau pra vocês e até o próximo vídeo.